Fala pessoal, mais um podcast Canaltech no ar. O TikTok foi multado nesta terça-feira em mais de 153 milhões de reais pela ANPD, por falhas na proteção de dados de crianças e adolescentes. A agência apontou problemas nos mecanismos usados pela plataforma para identificar e proteger usuários menores de idade. Mas como que as redes sociais podem fazer essa proteção de forma eficiente sem comprometer a privacidade dos próprios usuários? Bom, é isso que a gente vai entender hoje. Eu converso agora com o Luiz Cláudio, que é CEO e fundador da LCSec. E além disso, é especialista em cibersegurança e em gestão de risco. E hoje você também confere. Microsoft paga usuários para indicar o Microsoft Edge, Galaxy S27 Ultra pode ter tela autorregenerativa e Amazon e Twitch são processadas por treinamento de IA. Eu sou Marcelo Fischer, esse é o podcast Canaltech. E eu tenho um recado rapidinho. O podcast Canaltech está concorrendo para entrar no Top 20 do Prêmio IBEST 2026. E se você está ouvindo a gente agora, faz parte dessa conquista. Todos os dias a nossa equipe trabalha para levar até você as principais notícias, entrevistas e histórias que mostram como a tecnologia impacta a nossa vida. Se esse conteúdo faz diferença para você, dá uma força pra gente então. É só acessar o link que está na descrição desse episódio e votar no podcast Canaltech. Seu apoio é muito importante para nós. Luiz, muito obrigado por participar aqui do podcast Canaltech e queria falar com você um pouquinho hoje sobre o caso do TikTok e primeiramente entender o que levou a plataforma a tomar essa multa de mais de 153 milhões de reais, né? A ANPD, Agência Nacional de Proteção de Dados, ela fala em tratamento inadequado de dados de crianças e adolescentes e também em mecanismos que não foram suficientes para impedir esse tratamento. Então, queria entender um pouquinho do ponto de vista técnico, o que significa isso? Primeiramente, Marcelo, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer compartilhar aí a expertise com todo mundo. Bom, basicamente, ocorreu essa multa, efetivamente, por uma coleta de forma, vamos dizer assim, indevida, tá? O que acontece? Existem dois processos de coleta de informação. Um, de um usuário não logado, ou seja, se você não tem ali efetivamente uma conta, você começa ali a navegação, seja pelo aplicativo, ou seja pela parte web mesmo, você consegue ter um acesso um pouco mais restrito assim, mas já é coletado. Mas você me pergunta, o que é coletado? Informações básicas, por exemplo, IP, idioma, região, dispositivo e por aí vai, tá? E aí o algoritmo consegue entender, ele não sabe que é o Luiz acessando, mas ele consegue entender o gosto ali da pessoa, né, se ela se interessa, por exemplo, futebol, games, etc. Então, esse é o primeiro ponto, né? Então, da área não logada, que uma pessoa, aí pode ser uma criança, pode ser um adulto, enfim, não teria como identificar isso, mas hoje ela consegue fazer uma série de ações efetivamente nessa área não logada, tá? E um outro ponto é a falha de realmente verificar a pessoa, vamos dizer assim, né, adolescentes acima de 16 anos para impor ali uma série de restrições de conteúdo. Então, assim, o que acontece? Geralmente, essa parte de controle de adolescente está muito em pauta hoje, né? Você vê o Instagram com essa função também, né? Enfim, mas é uma função que às vezes não vem como padrão, como default, né? Efetivamente. Então, um ponto aqui importante quando a plataforma identificar que se for ali o acesso de uma criança ou um adolescente ali abaixo de 16 anos, impor uma série de restrições por padrão, e não ser algo que eu vá setar ali na configuração efetivamente que será feito isso de uma forma mais escondida, né? Ou seja, por padrão, ao identificar a usabilidade ali por uma criança, um adolescente abaixo de 16 anos, é imposto algumas restrições. O que seriam essas restrições? Então, por exemplo, questões de conteúdo sensível, né? Tempo de tela, né? O scrolling e por aí vai. São um pouco desses exemplos básicos, tá? Então, assim, a ANPD, ela exige que você tenha um controle sobre os dados minimamente seguro, mas o que seria esse minimamente seguro, né? Efetivamente, fica muito brando quando ela fala isso. Você tem que tratar os dados de forma segura, tá? Mas quem define o contexto de segurança é a própria organização, tá? Então, o contexto de segurança é como que a gente vai colocar controles para identificar um adolescente. Então, não necessariamente ele precisa saber o nome da pessoa, por exemplo, que é o Luiz acessando, mas ele precisa ter certeza que eu tenho mais de 16 anos. Como eu posso fazer isso? Com reconhecimento facial.
Então, eu tenho ali uma série de produtos hoje no mercado, tá, que fazem isso, mas eu posso simplesmente, não preciso nem mandar, por exemplo, minha CNH, meu RG, enfim, para ele ter esse meu dado, mas eu faço um scan do meu rosto. Geralmente, o que essas empresas fazem basicamente, tem uma IA que faz ali o reconhecimento, se a pessoa tem ou não mais de 16 anos, 18 anos, enfim, dependendo do produto ou serviço, e retorna aí para o TikTok, por exemplo, para a plataforma que está utilizando ela, efetivamente, se a pessoa tem ou não mais aquela idade mínima que é exigida por ela, e aí ele fala, beleza, então essa pessoa pode usar. Não necessariamente ele vai saber que é o Luiz usando, ele vai saber que é uma pessoa, efetivamente, com idade para aquele tipo de conteúdo, tá? Perfeito. E você comentou sobre essa forma de fazer essa aferição da idade da pessoa por reconhecimento facial. Mas um dos grandes desafios de quem está usando a plataforma e também um dos grandes desafios do próprio TikTok é tentar fazer essa verificação sem necessariamente coletar mais dados. Então, a única forma realmente, ou a mais segura nesse caso, é o reconhecimento facial ou tem alguma outra forma de você fazer essa verificação, sei lá, seja por a forma como a pessoa está usando ou algum outro tipo de, enfim, de mecanismo? Tem alguns outros mecanismos também, tá? Por exemplo, é, validar se aquele e-mail que a pessoa está utilizando para fazer o login aconteceu, por exemplo, um tipo de vazamento dele que é anterior, sei lá, a 2010, por exemplo, né? Então, a pessoa pode estar utilizando um e-mail, sei lá, @bol, @hotmail, que não é possível você criar novas contas com esse domínio, e você consegue, por exemplo, validar em bases vazadas ou algo nesse sentido. São informações públicas ali, né? E confirmar se teve aquele tipo de vazamento. Isso te dá vamos dizer assim, não 100% de certeza, mas um alto grau de certeza de que aquela pessoa que está utilizando aquele e-mail é realmente uma pessoa que tem uma certa idade, né? E aí você deve estar se perguntando, tá, mas como que eu posso evitar que o mesmo e-mail seja usado várias vezes? Então você impõe uma lógica de negócio ali internamente na plataforma, no caso, por exemplo, o TikTok, falando, o e-mail só pode ser utilizado uma única vez com um ID único. Então, isso evita de, por exemplo, a criança pegar o e-mail do pai. Se o e-mail do pai já tiver ali o vínculo, beleza. Mas ele não vai conseguir utilizar. Se não tiver, quando o pai for tentar, o pai, a mãe, enfim, for tentar fazer, opa, como assim a conta já está cadastrada? Então já é uma red flag, tá? Então, assim, existem outros métodos como esse que eu te comentei, mas existem também essas questões de falhas, né? Então, você viu ali no caso do Roblox, né, que teve ali aquele bloqueio das caixinhas ali e tal, as crianças fazendo aquela barba fake também para simular a idade, realmente acaba passando, por quê? É uma tecnologia relativamente nova, essa questão de reconhecimento facial por idade, para estimar, né? A inteligência artificial ou a solução pode estimar uma idade X para mim com barba e uma idade Y para mim sem barba, né? Então, é um processo também que existe, tem ali seu ponto de falha também, mas que pode ser, por exemplo, combinados. Então, aquela conta está utilizando um e-mail que sei lá, de novo, né, um @hotmail da vida, coisas bem antigas ali que não podem mais ser criados, e além disso, passou pelo Face ID, né, pelo Age Assurance, né, que a gente fala. Então, passou ali pelo match de idade, e aí você pode combinando os dois, e criando ali, por exemplo, um score de risco com base nisso. Então, se, vamos dizer assim, a credibilidade do Face ID for de 90% ou mais, o score vai ser X. Se for menos, o score vai ser Y, e por aí vai, sabe? Então, você consegue montar uma matriz para não ter um único controle de identificação de idade, mas vários, e combinados ele gera um número de score. E a partir desse score, você gera um risco, e aí com esse risco gerado, você libera ou não as funções da plataforma. Então, assim, no papel é muito lindo, é relativamente simples, mas é bem complexo de implementar isso. Envolve uma série de soluções que você tem que mesclar e integrar cada uma delas, né? Enfim, não é uma coisa fácil de fazer, tá? Mas hoje no mercado tem várias opções que você pode combinar e montando o seu próprio Lego para construir uma infraestrutura e uma arquitetura robusta e segura para isso. E eu queria também que você comentasse para a gente, desse ponto de vista da cibersegurança,
qual que são os mecanismos mínimos de uma plataforma para proteger menores, além também, claro, dessa questão da verificação de idade, por exemplo, que acredito que é o primeiro passo e um dos mais importantes, mas depois que a pessoa está ali usando a plataforma, ainda tem vários outros riscos que ela pode enfrentar, as crianças e adolescentes. Então, queria entender, na sua opinião, o que pode ser implementado como questão mínima mesmo para essa experiência segura no TikTok. Com base naquela matriz de risco que eu comentei, é liberado ali as funções que a pessoa pode utilizar. Então, por exemplo, se eu estou acessando uma conta de adolescente, eu vou ter um filtro de conteúdo habilitado, isso já por padrão, não precisa da pessoa ir lá habilitar. Eu já tenho ali um processamento de dados diferenciado, porque é um menor de idade, e muitas vezes não tem ainda uma capacidade, vamos dizer assim, cognitiva, de entender o que é bom ou ruim, né? E isso é bem relativo, porque tem crianças que acabam sendo um pouco mais cedo, né, esse pensamento crítico e analítico, mas vamos jogar numa média geral, né, efetivamente. Então você tem ali uma série de filtros de conteúdo que você pode inserir, efetivamente. Você pode restringir, por exemplo, que desconhecidos te mandem mensagem, ou que você mande mensagem para desconhecidos, né? Você pode também fazer ali o processo de, por exemplo, eu só posso interagir com pessoas ou conversar se a pessoa for uma conta verificada, né? Então, você coloca essa série de, vamos dizer assim, travas de segurança de negócio. Por quê? São dois pontos diferentes aqui. Eu tenho as travas de segurança a nível de infraestrutura, arquitetura, como, por exemplo, criptografia de ponta a ponta, 2FA, né, que é o múltiplo fator de autenticação ali para você fazer o login, reconhecimento facial e por aí vai. E eu tenho a outra vertente, que é a vertente operacional, que é justamente desses outros mecanismos ligados ao negócio, ligados ao fluxo. Eu posso ter, por exemplo, uma plataforma extremamente segura, que não tenha vulnerabilidade, que seja extremamente fechada, que os colaboradores só acessam via VPN, por aí vai, mas a lógica de negócio também tem que pensar na segurança, né? A gente usa um termo aqui que é privacy by default, né? Ou seja, privacidade por default, ou seja, pensando no produto desde o zero, que todo o fluxo siga não só a parte de desenvolvimento seguro, mas o fluxo do usuário final seja seguro também, né? Justamente porque essa matriz de risco que eu comentei, ela é uma matriz viva. Então, você tem novos recursos surgindo na plataforma todos os dias, recursos sendo descontinuados, então você tem que rever esses recursos e, claro, novas ameaças, novas tecnologias, então você pode utilizar também a IA a seu favor, né, efetivamente, para que a IA possa ajudar você a construir outros mecanismos que a gente, às vezes, nem imagina hoje, né, então, por exemplo, um scan de íris, por exemplo, né, alguns, por exemplo, coisa básica ali, alguns laptops uns anos atrás saíam com uma verificação de íris, você conseguia fazer destravar ali efetivamente com a íris ali do seu olho, né? Então, assim, são tecnologias que ainda vão evoluir pra caramba com relação à parte facial, enfim, se você pensar há 15, 20 anos atrás, falar que você faria um acesso, por exemplo, no banco pelo celular, escaneando o seu rosto, você fala, não, você tá ficando doido. Hoje em dia já é realidade, né? Então a Apple tem ali o Face ID, no Android isso aí ainda tá caminhando bastante, mas enfim, então assim, é como um Lego, você vai montando ali, empilhando essas questões de segurança, e conforme vai passando o tempo, você vai reciclando isso, vendo o que não funciona, o que funciona, o que dá para melhorar, e vai empilhando isso. Entendi. E, Luiz, a ANPD também criticou a falta de evidência concreta de que as medidas que o TikTok adota hoje eram efetivas. Então, eu queria entender como é que uma empresa consegue provar que o seu sistema de proteção de menores realmente funciona. Então, qual o tipo de auditoria, teste ou indicador que existe, até porque sempre tem aquilo, né? É a própria empresa falando que ela é segura. Então, como que a gente pode ter confiança em cima desse tipo de teste que eles fazem? Primeiro, só um ponto importante, que é eu ter o procedimento, o termo de uso, enfim, é uma coisa, e eu ter o controle eficaz é outra. Então, eu posso falar que eu tenho um procedimento, eu posso falar que o usuário deu o aceite, né, nos termos de uso, eu posso falar que o usuário preencheu lá a idade dele, isso é uma coisa. Agora, eu ter a eficácia desse controle, então, o que me garante que aquele usuário lá da plataforma não mentiu a idade dele? Face ID. E uma série de outras coisas ali, se tem outras contas conectadas naquele dispositivo, pelo algoritmo, o que ele consome ali, etc.
E como que eu consigo auditar isso? Por meio de auditorias internas, pensando nessa questão de fluxo, né? Então, se eu tenho um procedimento, uma política que fala, olha, eu tenho que fazer a verificação de idade de todos os meus colaboradores de uma forma eficaz e que seja de uma forma imutável, que uma vez que eu faça essa verificação, ela fique guardada num local seguro por um determinado período de tempo, e depois disso a informação ela é ou renovada, ou expurgada, né, que a gente chama, ou é feita ali o processo de life cycle, né, de limpeza, enfim. Então, assim, você tem que, relativamente, ali, a cada 6 meses, a cada um ano, vai depender muito de caso a caso, tá? Mas trabalhar isso de uma forma, de uma auditoria interna, então, pode ser o time de segurança mesmo ali que faça a verificação, ou o time de compliance, que é um time apartado efetivamente, né? E aí é que entra aquela questão de conflito de interesse. Se é o time de segurança que cria esses controles, ele mesmo não pode revisar. Então, mesma coisa, se for o time de compliance, ele mesmo não pode revisar. Então, assim, são conflitos de interesse que, se um time fizer ali o processo de controle, quem vai ter que fazer a auditoria disso é outro time, né? Para conseguir ali efetivamente testar esses controles. E, claro, se a empresa quiser ir um pouco mais além, contrate uma auditoria independente, né? Então, quando você trata ali de fora, então, uma coisa é você mesmo falar, olha, estou fazendo o trabalho interno aqui efetivo com o meu time e está de acordo com a lei. Outra coisa é uma organização idônea, uma organização totalmente separada, né, a auditoria externa, realmente validar que você tem aqueles controles, e o que eles falam? Essa aqui são as leis que você precisa responder, as certificações, enfim, e me mostra aqui sua política, seu processo, seu procedimento e a eficácia desse controle. Me mostra aí que você realmente faz o que está escrito na política, né? Porque é muito fácil, o papel aceita qualquer coisa, mas quando você vai realmente testar esses controles, você vê realmente que, não é bem assim, né? Então, muitas vezes, ele fala, eu tenho verificação de idade, mas não fala como. Aí você vai ver, é a pessoa que preenche lá qual que é a sua idade, ele preenche, dá um ok. Você não verificou a idade, você pediu para ele preencher, ele preencheu e ficou nisso, você não fez uma validação, né? Então, esse é um ponto muito importante que tem que ser testado, efetivamente, de forma recorrente, né, de forma regular, pelo menos aí uma vez a cada 6 meses, depende muito do controle, depende muito da empresa, mas uma vez a cada 6 meses ali, ter essa auditoria interna é imprescindível. Perfeito. E para a gente finalizar, eu queria trazer aquela dúvida até um pouquinho filosófica de se a gente realmente pode ter um ambiente seguro, 100% seguro ou perto disso, para adolescentes e crianças na internet, ou se de fato a solução, por enquanto, seria realmente bloquear as redes sociais para esse público, porque a gente sabe que mesmo com diversos meios de segurança, diversos filtros, diversos bloqueios, a gente ainda tem várias outras ferramentas que servem para burlar esse tipo de restrição. Então, eu queria entender o que você acha desse questionamento. Então, se com o que a gente tem hoje de ferramenta, se bem utilizado, a gente pode tornar a internet de fato segura para esse público. Uma resposta curta, sim, é possível fazer isso hoje, de novo, empilhando essas configurações, tendo essa matriz de risco, entendendo ali o processo efetivamente. Quanto mais você conhece o usuário, né, quem é aquele usuário, se ele é maior de 18 ou não, você vai liberando essas funcionalidades, tá? É igual, por exemplo, eu tenho uma analogia muito boa, que é acidentes de carro. Então, se acontecem acidentes de carros, vamos bloquear, vamos impedir que carros circulem. Não é bem isso, né? Porque acidentes de carros acontecem, mas existem leis, existem normas, existe uma série de fatores que são colocados ali em prática para evitar que acidentes acontecem, mas acaba acontecendo um caso ou outro. Então, a mesma coisa que trazendo para o mundo de internet. Eu posso ter ali uma rede social com vários controles, mas se a pessoa estiver mal intencionada, ela vai burlar esses controles, independentemente disso. Só que a plataforma ela tem que deixar bem claro quais são esses controles, como eles funcionam, para garantir que a parte dela, que é a orientação, que é o uso seguro, o uso saudável daquela plataforma, pode ser feito sim. Eu acho que, na minha concepção, essa parte de bloqueio não seria ideal, porque isso acarretaria em uma série, né, de problemas sociais, enfim, mas o que precisa realmente fazer é impor esses controles de segurança, empilhar eles, para que quanto mais você conhece ele, efetivamente
o seu usuário, você vai liberando mais funções, e aí cabe aos pais também orientar as crianças e os adolescentes, efetivamente, a como usar de forma segura, né? Então, não é só uma responsabilidade da plataforma, é uma responsabilidade compartilhada. Os pais orientam e a plataforma tem os controles, testa as eficácias, né, e por aí vai. Luiz, queria te agradecer muito pela entrevista aqui hoje, por falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da cibersegurança, envolvendo esse tema que a gente já está vendo com o Discord, com o TikTok, que daqui a pouco com certeza vai afetar outras redes sociais que os brasileiros usam. Então, muito obrigado e espero falar com você mais vezes por aqui. Com certeza, é sempre um prazer. Vamos agora para o Giro de Notícias. A Microsoft está tentando conquistar mais usuários para o Edge no celular, e agora ela está disposta até a pagar por isso. A empresa lançou no Brasil o programa Indique e Ganhe, que dá pontos do Microsoft Rewards para quem convidar amigos a usarem o navegador. É possível ganhar até 500 pontos por dia e 7.500 pontos por mês, que podem ser trocados por vários presentes das empresas como Xbox, Uber e Netflix. Mas tem uma pegadinha. O convidado precisa nunca ter instalado o Edge no celular, além de fazer login e realizar pesquisas por pelo menos 2 dias. Ou seja, a Microsoft está tentando transformar os próprios usuários em promotores do Edge, principalmente para enfrentar a concorrência do Chrome no Android e do Safari no iPhone. O Galaxy S27 Ultra pode ter uma tecnologia bem diferente na tela, um revestimento capaz de curar pequenos riscos e arranhões sozinho. A informação veio de um vazamento do leaker Schrödinger, que afirma que a Samsung e Corning estariam trabalhando em um novo revestimento autorregenerativo para a próxima geração do Gorilla Armor. A ideia é que a superfície consiga amenizar micro-arranhões causados pelo uso cotidiano, em vez de apenas tentar evitar que eles apareçam. Mas isso não significa que o celular vai conseguir consertar uma tela trincada ou apagar riscos profundos. O vazamento fala apenas de marcas superficiais e ainda não existem detalhes sobre como a tecnologia funcionaria ou quanto tempo levaria para reparar os riscos. Por enquanto é apenas um rumor, mas seria uma evolução interessante para o Gorilla Armor, que já é usado nos celulares Ultra da Samsung desde o Galaxy S24 Ultra. A Amazon e a Twitch estão sendo processadas nos Estados Unidos por supostamente usarem lives de criadores para treinar modelos de inteligência artificial sem autorização. A ação foi movida por um streamer de Connecticut, que acusa as empresas de coletarem conteúdo da Twitch para treinamento de IA desde 2024, mas só terem avisado os usuários sobre isso recentemente. O caso ganhou mais repercussão por causa de uma configuração da Twitch que permite que o criador recuse o uso do conteúdo no treinamento de IA, mas deixa essa opção ativada por padrão. Valeu, pessoal! O podcast do Canaltech fica por aqui. Aproveita para seguir o Canaltech nas redes sociais e deixe uma avaliação e um comentário no seu aplicativo de podcast preferido. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por Marcelo Fischer e contou com reportagens de André Magalhães, João Melo e de Marcelo Fischer. A trilha sonora é do Guilherme Zomer, a edição de Leandro Gomes e a arte da capa é de Eric Teixeira. Você escuta o podcast do Canaltech de segunda a sábado. Até mais!